Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast onde jovens com tempo livre discutem questões sérias com uma dose de humor e seriedade contraste. O meu nome é Diogo Carvalho. O meu nome é Pedro Carvalho. E o meu é Diogo Fernandes. No episódio de hoje, e dada a relevância do tema que vamos abordar, que eu já digo qual é, decidimos alterar os nossos planos e vamos falar sobre a guerra que está a haver entre a Rússia e a Ucrânia. Eu gostava era de vos perguntar, assim para começar, isto é birra do Putin ou há uma razão lógica para esta guerra? Eu acho que é ambas as duas, que é aquela resposta interessantíssima de se dar sempre, não é? Sim, eu acho que nós mais à frente vamos abordar um bocadinho a questão histórica que está por trás daquilo que é a minha opinião, mas sim, há aqui uma espécie de birra do Putin, não só política, mas também económica. Até porque se está a deixar ultrapassar pela China, pela Índia, e está a sentir que a Rússia está a perder alguma preponderância que tinha. E há uma outra razão lógica, que é uma questão histórica em que todos os czares russos, sempre que assumiam o poder, queriam conquistar mais território, mais terra, e o Putin, alguém que está há 23 anos à frente do poder, sempre eleito, é uma coisa incrível, ganha as eleições todas. Aliás, e não sei se tem alguma oposição como deve ser. Não, ou já estão todos na Sibéria? Não, ele gosta estão de... todos na Sibéria. Ele gosta de colocar... Esta hora. Ele tem bons opositores. Eles lá na Sibéria combatem-se bem pelas ideias do Putin. E aqueles que conseguem fugir, vão para a Ucrânia, não é? Ou vão para a Polónia, que são os países que fazem ali alguma fronteira. Mas sim, na minha opinião é isto. Eu acho que é a birra do Putin. Não faz sentido nenhum. Sei lá, o homem deve ter roupas pouco tabaco, ou uma cena assim, não sei. Sei que... No caso das forças russas estiverem a nos ouvir, eu não concordo com esta opinião do Pedro. Eu acho que é a vodka nos cereais que nos faz bem. Exatamente. Sei lá, vamos ali a qualquer coisa que não bate bem, ele deve ter uma sexta-feira a menos, ou uma cena assim. Porque é estúpido. É estúpido começar uma guerra só porque ele acha que tem direito àquelas terras. É assim, eu vou avançar aqui um bocadinho. Sim, por favor, a sua opinião, por favor. E dar uma pequena opinião, depois já vamos elaborar, mas eu acho que isto não é um bocado birra, pronto, mas é um sentimento de grandeza que ele tem que dominar. E eu acho que, e vi essa explicação durante a semana num artigo do Público, que o invadir a Ucrânia é uma estratégia porque geograficamente não há nada que separe a Rússia do resto da Europa, como há, por exemplo, a separar a Espanha de França, tens os Pirineus, tens algo difícil de ultrapassar. Um relevo geográfico, sim. A separar a Rússia do resto da Europa não há nada. E pior ainda, a Ucrânia, segundo eu vi, é uma planície, ou seja, não tem grandes relevos geográficos. Sim, não tem montanhas, não tem... Daí, na minha opinião, a justificação dele invadir a Ucrânia. Sim. Acho que é por aí. Sim, essa é uma maneira fácil de olhar no sentido geográfico, não é? Ou seja, para entrar por ali... Em termos militares é mais fácil. Acho que é isto. É mais fácil poder entrar, sim. E já na altura, a Alemanha, quando tentou entrar em França, um dos problemas que teve exatamente foi as zonas montanhosas, ter ali umas zonas, uma cordilheira, não é? Que é sempre difícil de ultrapassar, e aqui nitidamente a Rússia tem um campo verde, como tu estavas a dizer, aberto para poder entrar na Ucrânia. Mas também há aqui uma razão, lá está, económica, histórica. Basta relembrar, já ia aí, mas basta relembrar que, por exemplo, a Ucrânia é dos países que mais cereal produz. A Ucrânia tem parte da sua economia é a partir da agricultura. Ou seja, tem a ver com tudo o que não era comida, era alimentação natural, exatamente. Portugal, por exemplo, vai buscar 18% dos seus cereais à Ucrânia. Por isso a Ucrânia é um centro importante da alimentação, para vender alimentação. E a Rússia neste momento está a viver ali uma grande crise. Basta lembrar que a Rússia é uma zona gelada, não é? A maior parte do tempo é inverno, não tem as condições climáticas que a Ucrânia tem, e por isso em termos de produção agrícola a Ucrânia é importante. Depois também há uma questão histórica, que era aí que eu já estava-me aqui a apontar para o papel, para quem não me está a ver. Depois isto, quando já tiver vídeo, fica mais fácil. Mas
que é a questão, o Putin não ultrapassou a queda do RSS. Eu acho que eu daqui a um bocadinho já vou fazer essa análise, que vai haver uma implosão com a questão da guerra. Rússia? Na Rússia, eu acho que sim. Vou fazer um bocadinho de paralelismo com aquilo que aconteceu com Portugal na altura das colónias, que quando se mandaram os jovens para a frente, foram os mais velhos que aqui fizeram a revolução, os mais velhos com os mais novos que foram à guerra, fizeram a revolução por não quererem a guerra. Eu acho que o mundo mudou. Isto da guerra, hoje em dia, esta guerra convencional das armas, já ninguém quer. Já não é uma demonstração de força nem masculinidade, como se costuma dizer, aquela masculinidade tóxica, não é? Do homem que gosta de andar à pancada para conquistar as mulheres ou para conquistar visibilidade. Eu acho que hoje em dia nós já não temos esta característica em termos de ser humano para querer este tipo de guerra. Nós preferimos muito mais uma guerra económica, uma guerra comercial, do que uma guerra física, e eu acho que isso vai ser uma parte da implosão da Rússia. Um bocadinho aquilo também foi no RSS. O RSS, quando tentou combater os Estados Unidos na ida à Lua, por exemplo, gastou todas as suas reservas económicas numa tentativa de ida à Lua, que não ganhou, e a partir daí foi aquilo que nós descobrimos com a perestroika de Gorbachev, que fez com que o RSS se desmembrasse em 91. E para enquadrar aqui um bocadinho isto, já não é a primeira tentativa do Putin não é bem conquistar, mas de absorver a Ucrânia. Já em 2013 fez uma certa chantagem económica para os impedir de entrar na União Europeia. Sim. Há aqui uma questão que é importante. A Rússia, quando a URSS desmembrou-se em vários países. Eu não sei aqui de cor quantos é que foram, mas ainda foram alguns, principalmente aqueles dos Afeganistãos, Cazaquistãos, Turcomenistãos, portanto todos esses são países que fazem parte do RSS. Todos eles são ditaduras ou proto-ditaduras. A Bielorrússia, que também é uma ditadura de Lukashenko, em que é a Rússia que manateia nitidamente ali o presidente. É um fantoche, é um puppet state. Os únicos países que realmente conseguiram sair sobre a esfera de influência russa foi a Estónia, a Lituânia e a Letónia, parte da Finlândia, que a Finlândia foi recuperar, a Polónia conseguiu parte também da sua autonomia, a RDA deixou de existir e passou para a Alemanha, não é? para não também falar aqui na Hungria, na Checoslováquia, etc. E a Ucrânia foi o primeiro país dentro do século XXI que deixou de ter um presidente fictício à frente do seu país. Ou seja, até 2013 a Ucrânia tinha um presidente, eu não me recordo agora o nome, e estes nomes são compridos, e para dizer a asneira, e difíceis de dizer, por isso para dizer a asneira é preferível dizer o nome. Teve sempre presidentes que eram corrompíveis pela parte da Rússia. Alguém que no fundo estava lá a fazer figura de corpo presente. Quem mandava era a Rússia, mas fazendo de conta que não. Como está na Bielorrússia, como tem estado na Bielorrússia, aquilo que aconteceu na Ucrânia era exatamente a mesma coisa. Em 2014 há uma eleição em que há um comediante que chega à Presidente da República, que é este senhor que nós temos visto, entretanto, à frente dos destinos da Rússia, e a Rússia não gostou ter perdido aqui um aliado. Até porque a Ucrânia, como o Diogo estava a dizer, faz fronteira com a Rússia e a Ucrânia sempre foi um parceiro favorável. Sempre houve ali um aliciamento geoestratégico da Ucrânia para poder vir para a esfera de influência da União Europeia e da NATO, porque a Ucrânia tem uma coisa que a Rússia não tem em termos de base militar, que era um acesso fácil ao Mar Negro. Quando a Rússia invade a Crimeia, é essencialmente para poder ter uma boa base marítima de acesso ao Mar Negro. Porque a Rússia tem o acesso ao Pacífico, não tem o acesso ao Atlântico, tem o acesso ao Índico, também não tem. Não tem acesso ao Pacífico e tem ao Oceano Ártico. Exatamente, faço sempre confusão qual é o Ártico e qual é o Antártico. Tem que se pensar um bocadinho. Por isso, para poderem chegar ao Mar Mediterrâneo e até ao Mar Vermelho, precisavam ali, se bem que eles tinham uns territórios no Mar Negro, mas a zona costeira não lhes permitia ter uma base marítima como têm agora na Crimeia. Eu não quero estar só a falar, se quiserem intervir. Esta parte és tu que dominas mais a nível da política histórica. Se bem que é importante dizer que foi o Diogo que fez aqui o esquema e eu só estou aqui, estes apontamentos são importantes. Eu só tenho assim, uma pergunta para vocês, que é, vocês acham que o Pokémon que anda para lá tem o direito de querer basicamente recuperar a União Soviética toda? Assim, é que eu não acho, porque se fôssemos a pensar assim, nós também
podia-nos dar na gana e dizer assim, olha, temos direito de ter o Brasil, de ter Angola, de ter isto, Desculpa, ter aquilo. primeiro começávamos pelo Norte Não é? da África e ir conquistar Ceuta. Mas Angola não é Que é nossa. para ir por ordem. Já deixamos de ter Angola. Não, já Ah, não, eles agora são... São independentes? São independentes. Ah, não fazia ideia, desculpa. É. Não, mas percebem o que eu quero dizer? Sim. Não faz sentido no mundo onde estamos hoje em dia, que é, o objetivo é evoluir E e supostamente andar para a um mundo frente. civilizado. Exato. Agora vem um Pokémon com falta de cabelo fazer isto. É assim, no direito ele não está. Ele deve achar que sim. Sim. E como é que se chama? Aquele complexo que acham que são mais que os outros. Tem um nome. Superioridade moral? Não, isso tem um nome. Agora não me lembro, não interessa. Que ele acha que pode fazer e acha que é mais que os outros. Na minha opinião, não é? E então acha que tem o direito de reconstruir a antiga União Soviética. E achou que a forma mais fácil era começar pela Ucrânia. Sim, porque lá está. Aqueles outros países que eu estava ainda há bocado a falar que saíram do RSS são países que ainda hoje estão na orla de influência russa. Três não é? dos que tu disseste, a Estónia, a Lituânia e Da a Letónia, fazem parte da NATO. E da União Europeia que também é... E por isso é que eu acho que ele não começou por aí. Não, claro. Porque se metesse logo com países membros da NATO, a coisa ia ser Sim. pior. Há uma outra coisa que é importante também, só dar aqui uma nota, é que a Rússia tem uma parte do seu território que está na fronteira oeste da Letónia, Lituânia e Estónia. Ou seja, há uma cidade russa, há uma zona russa que está longe da Rússia-mãe. É claro que se a Letónia, a Lituânia e a Estónia, entretanto, não estivessem dentro da UE e da NATO, nitidamente tinham sido escolhidos os três territórios a ser conquistados, até para aquela cidade ter acesso direto à Rússia. Eu vou aqui um bocadinho, quer dizer, o Pedro tem toda a razão nisto que diz, não é? Quer dizer, aqui ninguém tem o dever histórico de reconquistar algo que já foi nosso, porque senão era como tu dizias. Senão nós íamos reconquistar as colónias. Não, a Rússia até certa altura foi-nos dada pelo Papa, porque dentro ainda no outro dia partilhei isso no Instagram, a partir do Tratado de Tordesilhas, salvo erro, metade do mundo é nosso. Metade do mundo é nosso e dentro dessa metade aparece a Rússia. Por isso, se nós fôssemos por uma questão histórica, até a Rússia deveria ser nossa, não é? Mas não, nós não podemos viver um bocadinho da história para... Mas era isso que eu estava a tentar dizer. Acho que não faz sentido ele agora querer recuperar uma coisa que já não existe. Sim, é um bocadinho. O Diogo estava aqui a falar do tal epíteto que ele está a ter neste momento, que também não sabes o nome, eu também não. Mas há aqui um problema que o Putin está a sentir e por isso é que está a avançar agora. Que é o Putin está a sentir algum desgaste da Rússia. Eu não há bocado disse, neste momento a Rússia já não é uma potência que era neste tempo do RSS. A China, nitidamente, é o concorrente direto dos Estados Unidos. E há um terceiro país que está a aparecer, que é a Índia. E este ano disse na faculdade. A Índia tem 4 componentes que são muito importantes para um país hoje em dia. Tem faculdades, não é? Que é uma coisa que a China e a Rússia não podem dizer que têm de uma forma aberta e democrática. Tem investimento económico e científico ou tecnológico, não é? Tem um bom poder militar e tem uma democracia que permite aqui algum check and balance naquilo que é as decisões normais, não é? Nós na Rússia não temos. O Putin, se quiser lançar uma ogiva nuclear, é só ele que decide. No caso americano, passa não só pelo presidente americano, mas também pelo ministro da Defesa, pelo ministro da Guerra, por aqui por algum conselho de guerra. Por isso a Rússia está-se a sentir nitidamente ultrapassada e há ali, internamente, o Putin precisa de demonstrar algum poder, alguma força, porque senão sabe que o que lhe pode acontecer é uma noite das facas longas. Sim, o que eu acho que disputou esta guerra e que causou um certo medo ao Putin foi uma certa aproximação da Ucrânia da Europa Ocidental e o interesse da Ucrânia em entrar para a União Europeia e para a NATO. Sim. Eu acho que ele, se a Ucrânia entrasse ou entrar para a NATO e para a União Europeia, ele vai ficar encurralado. Tirando ali a Bielorrússia, eu não estou a ver muito bem mais que países que não estejam na União Europeia e ou na NATO é que há na fronteira além da Bielorrússia e da Ucrânia, mas só faltaria
a Bielorrússia, que como nós já dissemos É um puppet state. Sim. faz parte da Rússia, pronto, Sim, quer sim, queiram, quer não. Até faz porque o parte. nome diz Bieló e depois é Rússia, não é? É só para enganar. É só para enganar. É só- Sim, há aqui umas coisas que é importante também só dar conta. A Turquia, por exemplo, faz parte da NATO, que é uma coisa importante porque é um grande país que também faz ali fronteira e que faz principalmente fronteira na zona da Geórgia, da Chechênia e da Ossétia do Sul, que são tudo países que a Rússia sempre quis ter dentro da sua ordem de influência. E depois a Rússia, durante muitos anos, a Rússia esteve a patrocinar alguns partidos, principalmente de extrema-direita e de extrema-esquerda por toda a Europa, e achou que países como a Hungria, a República Checa e a Eslováquia, que têm partidos fortes dentro da extrema-direita, que pudessem servir de vírus dentro do sistema da União Europeia, não é? Dentro do sistema informático da União Europeia, que esses três países pudessem servir de vírus, e está-se a ver que não. Ainda agora a União Europeia assinou um protocolo de avançar com 500 milhões de euros para a compra de armamento para dar à Ucrânia, e parecendo que não estando a União Europeia e a NATO a combater diretamente, não deixam de combater indiretamente, porque além de Mas sanções... são um aliado. Ou seja, ainda não são um aliado de facto nem Não de são jure, mesmo, mas estão a apoiar, não é? Tanto que, entretanto, até a Suíça, que é um país tradicionalmente neutral em tudo aquilo que mete a guerra, a Suíça também já declarou o seu apoio à Ucrânia e que vai congelar todas as contas russas, e parecendo que não, a Suíça é um centro económico bastante importante para os russos. Aqui, em termos de apoio, houve um que me chocou. Chocou e não chocou. Chocou-me vindo de um país que é o nosso, que eu pensava que tinha um bocado mais de cabeça toda a gente, se calhar afinal estava enganado. É ridículo. Que era o Partido Comunista a apoiar a Rússia. Chocou-me pelo país em que estamos, sim. Não me chocou tanto por ser Partido Comunista. Pronto. Acho que, O que me chocou mais não foi isso. O que me chocou é que ninguém falou nisso. Não, por acaso, nas notícias não se falou se calhar ao tanto lado. quanto devia, mas também não é o mais importante. E eu não concordo com essa visão, mas também, portanto, já vou dizer. Mas é assim, se está a ver isto, está toda a gente contra, tens russos contra, e depois tens um partido português que apoia a Rússia. Sim. Esta Rússia. Mas é assim. É ridículo. Este não partido já há algum tempo que se referiu a ditaduras que todos nós sabemos que são ditaduras, mas ninguém diz que são ditaduras, como a da Rússia, como sendo regimes que não são uma ditadura. Sim. Desse ponto de vista, não me admira que eles os apoiem. Admira-me, tendo em conta que nós fazemos parte da União Europeia, da NATO, e que devíamos defender a Europa e não querer esta guerra, que para mim não faz sentido. Mas há aqui uma coisa que é importante, porque o PCP sempre foi, estamos a falar do Partido Comunista Português, sempre foi contra a adesão à União Europeia e à NATO, por exemplo. Até porque, entretanto, quando falam muitas vezes no Chega, convém relembrar que nós normalizamos nitidamente a extrema-esquerda em Portugal. A gente está preocupada com o Chega, e depois temos dois partidos, que é o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, que apoiam nitidamente ditaduras e pessoas dentro da sua orla de esquerda, dando conta que, bem, nós nos recordamos que mas a maioria da sociedade acha que é normal. Sim, infelizmente. Basta dar conta que de 2016 a 2020 eram todos contra o Trump, que foi eleito democraticamente num país cheio de checks and balances, e entretanto com o Sr. Putin tiveram caladinhos o tempo todo. Não é? E quem diz Sr. Putin diz Cuba, diz Coreia do Norte, diz China, diz a Venezuela de Nicolás Maduro, entre outros exemplos que se poderia dar. Aqui a questão do Partido Comunista, há uma coisa que é interessante, porque há muito analista de esquerda que durante anos, isto quando não se sabe criticar ou utilizar exemplos para ser contra, chama-se de fascista. E nos últimos tempos aquilo que se tem visto e posso dar conta disso, ainda no outro dia ouvi o Daniel Oliveira, que é um ex-deputado do Bloco de Esquerda, a dar conta de que a Rússia era um país fascista. Por isso eu não percebo como é que um país fascista depois é apoiado por um partido comunista. Eu não percebo muito bem esta parte da política, mas fascista é mais para a direita. Pois, mas há aqui, lá está, quando metem o capital, eles gostam de dizer que o capitalismo tem a ver com o fascismo. Há aqui uma nuance que, infelizmente, nós vivemos num país, não é infelizmente, não é mau viver num país de esquerda, atenção. É mau viver num país que utiliza um fantasma, o fantasma fascista, o fantasma de Salazar, para se justificar enquanto partido político e enquanto ação política. O Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda são nitidamente partidos que, no verão de 75, criam nitidamente um país de sinal contrário, uma ditadura de sinal contrário. Por isso, contra isto não há argumentos, não é? O Chega, até hoje,
não disse que é a favor de ditaduras. Não defende qualquer tipo de ditaduras. Não, é capaz de defender algumas medidas um bocado mais extremistas, Sim, mais mas não defende ditaduras. fora do normal, Eles mas não disse nada de ditadura Sim. até agora. E vê-se um ou outro incompetente com o braço estendido para a frente. Para quem não nos está a ver, basta relembrar o gesto fascista, Sim. que também era dado pelos nazis. Mas o Chega, por exemplo, não dá parte ativa em fazer relembrar Salazar, fazer relembrar Hitler, Mussolini, Franco e o Pinochet. Por isso o que não falta eram exemplos de países fascistas em que eles poderiam usar. Nunca usaram, e até dão exemplos sempre para justificar as suas ações sociais e económicas, países que são democracias. Ora a Alemanha, ora a Áustria, etc, etc, etc. E nós depois temos aqui dois partidos que sempre viveram dentro desta esfera de influência do radicalismo e dentro do sistema, tentarem tomar conta do sistema para virar Portugal, para deixar de ser Portugal uma democracia e passar a ser uma ditadura. Convém só recordar, antes de eu passar aqui a minha parte, que o Partido Socialista de 2015 a 2021 teve como parceiros estes dois partidos. Sim. Que fazem hoje parte de um conluio de extrema-esquerda. Eu gostava de saber, se nós não tivéssemos eleições, qual seria a posição de Portugal relativamente a esta guerra entre Rússia e Ucrânia. É daqueles ses que nós nunca conheceremos, feliz ou infelizmente, mas era giro tentar perceber se o PS ainda dependesse do PCP e do Bloco de Esquerda para governar, qual seria a posição de Portugal dentro deste conflito. Eu, antes de continuarmos, eu queria só fazer aqui uma parte que eu acho que ainda usamos muito e ensinamos muito Salazar como se fosse um monstro. Sim. E não se fala das coisas boas, mas isso é um episódio que há de vir, sim. E que é importante que as pessoas depois ouçam. Eu acho que, e para continuar no nosso tema de hoje, é importante também falarmos um bocado das consequências. O que é que, desta guerra, o que é que vai resultar? Sim. Infelizmente, e acho que isto podemos concordar todos, mortes e pessoas que não têm nada a ver com as decisões de quem manda vão sofrer, infelizmente, não é? E acho que isso ninguém nega e não há ninguém que não se preocupe. Não sei se o PC concorda contigo. Tenho que lhe mandar um mail. Tens que mandar um mail para o Comitê Central para saber. Passando isso, eu acho que por mim, da minha parte, queria salientar algumas consequências económicas. Uma que já todos, ou a maior parte, percebeu, é que, sendo a Rússia um dos maiores fornecedores de gás da Europa e do mundo, os preços vão todos subir. Nas indústrias toda a gente usa gás, portanto, quer queiramos, quer não... E nas casas das pessoas? Sim, nas casas, para aquecimento, para aquecer a água, para cozinhar, para tudo isso. Portanto, nós já ganhamos muito. Portanto, Exato. Já ganhamos muito. Tens que reclamar. Nós, por acaso, não somos dos países que dependem diretamente da Gazprom ou da Nord Stream 2. Sim. Nós até somos um país que até depende mais do gás que vem dos Estados Unidos do que vem da Rússia. Mas sim, vai ser uma bola de neve económica, como tu podes explicar melhor que eu. Se eles são eu acho que eu vi, não sei se, espero não estar errado, que a Alemanha, 40% do gás que consome, se não é este número, é algo parecido, é importado da Rússia. Sim. E a Alemanha é um dos principais países da União Europeia, portanto vai-nos afetar neste momento, indiretamente, mas depois da saída do Reino Unido é o país principal. Sim. Pronto. Além disso, também a Rússia também é um dos maiores fornecedores de cereais, portanto vai-nos afetar também ao nível de tudo o que tem a ver com cereais. Choca-picos. Exatamente. Os choca-picos vão ficar mais caros, já sabes. Sim. Começas a comer outra coisa qualquer, que não sejam cereais. Vai ser difícil. Mas pronto. E assim, eu acho que aqui, neste aspecto económico, eu queria salientar a coragem que teve a UEFA e a FIFA em dizer que não ao patrocínio da Gazprom, que é a empresa fornecedora de gás estatal da Rússia. 40 milhões de euros que patrocinam que não é brincadeira. Afastou as equipas, que por acaso era só uma. Sim, neste caso a nível de equipas era só uma que estava nas competições europeias. Sim. E afastou a seleção russa. Todas as seleções e todas as... Acho que entretanto já os vai deixar entrar. Esta notícia é recente, mas com, como é que é? É um nome diferente. Não jogam na Rússia e não pode tocar o hino russo. Acho que era assim qualquer coisa. Eu não tenho a certeza porque isto é uma coisa muito recente. Espero não estar a enganar ninguém, mas eu vi qualquer coisa. E o Schalke
a equipa alemã, certo? Certo, Schalke 04. Que também não está numa boa condição económica e era, não sei se acabou o patrocínio, já acabou. Era patrocinado também pela Gazprom, cortou relações com a empresa. Eu acho que isto, a nível económico, representa uma certa coragem, não é? Tendo em conta que o dinheiro que circula no futebol e o patrocínio que significa a Gazprom para as competições europeias e para a UEFA, não é? Sim. Eu, assim, esses dois foram duas notícias que quando eu vi fiquei de certa forma satisfeito, porque foi uma tomada forma de posição. Penalizar quem na nossa opinião está errado. Exatamente, e foi uma tomada de posição forte e na minha opinião assertiva. Mas também, por exemplo, a Fórmula 1 também já não vai ser na Rússia. Uma medida importante, sim. Eu acho que sim, assim, é para ver se eles abrem os olhos. Porque... E estás-te a esquecer, desculpa, não vão participar na Eurovisão. Sim, e para mim o grande problema vai ser esse. A Eurovisão por acaso perde bastante com a Rússia. Mas a Eurovisão é estranho porque a Austrália também está lá. E os Estados Unidos também, exatamente. Não é? Pronto. Não sei se... Sim. É assim, se nós perguntássemos ao Jesus, ele dizia assim, mas a Austrália faz parte da Europa. Está bem, mas ou ao Paulo Fonseca. Não é? Pronto, são coisas diferentes. Não, mas são tomadas de posições que para mim fazem sentido e é para ver se... Sim. Lá o outro Pokémon. Às vezes tem que se chocar um bocado para ver se resulta. Eu pego nisto e faço o meu ponto para aquilo que era a minha parte da consequência da guerra, mas da área política, para dar conta disso. Há aqui, eu há bocado quando falei que deixamos de ter aquela guerra convencional de pessoas no meio do cenário de guerra. Em bom português, andar tudo à porrada. Andar tudo à porrada não foi inocente. Eu falei exatamente por causa disto. Há uma asfixia que se vai tentar fazer nitidamente à Rússia por todas as vias. Aqui a minha grande questão é saber por quanto tempo é que nós conseguimos aguentar esta asfixia que vamos fazer. Porque isto é tudo muito bonito e estavas aí a falar da questão da Gazprom e que nós todos, de um momento para o outro, sim senhora, pronto, congelamos as contas dos russos, deixamos de ter gás natural da Rússia, mas nós estamos a sair do inverno, já estamos na primavera, não é? E como é que vai ser quando chegarmos novamente ao inverno, não é? Como é que vai ser no caso do Schalke 04 quando realmente se vir ainda maior falência técnica, não é, do que ao que já está, não é? E isto sim é que é importante de perceber se nós vamos ter a coragem de aguentar esta pressão que se está a fazer económica e social à Rússia ou não. Há aqui estes pontos positivos. A nível do desporto, toda a área do desporto onde a Rússia existe, não é? ou joga, participa, puseram a Rússia de parte. Essa coisa do futebol para mim foi excelente, porque eu não estava à espera com um patrocínio tão potente como a Gazprom na Champions League. Foi o que me chocou mais, por pensar o dinheiro que implicará não vir. Sim, exatamente. Eu também, e até porque este ano a final seria em São Petersburgo. E já foi mudada. E já foi mudada para o estado em França, do estado de França. Mas eu acho que isto pode servir, e se as pessoas russas tiverem essa capacidade de perceber, porque há três Rússias. Portanto, há a Rússia para lá dos Montes Urais, que é a Rússia Asiática, há a Rússia do eixo Moscovo, São Petersburgo, e há a Rússia Europeia, sem ser entre o eixo Moscovo-São Petersburgo. Obviamente que a fazerem uma revolução interna nunca serão as pessoas de Moscovo-São Petersburgo. Moscovo-São Petersburgo é um bocadinho como se fosse Lisboa e Porto. São centros muito urbanos, cheios de gente, que não têm a capacidade de poder fazer frente ao governo. Aquilo que pode acontecer é uma implosão que venha das zonas mais rurais para o centro da capital. É serem as pessoas a perceberem o que é que pode acontecer com isto. Porque isto não faz confusão aos oligarcas ou ao Putin. Uma restrição económica a eles não lhes diz nada, porque eles que nos falta é dinheiro para continuarem a sobreviver. O problema é o cidadão comum como nós. O cidadão comum como nós vai deixar de ter acesso aqui a um conjunto de coisas, vai deixar de poder viajar, por exemplo, no mundo de hoje é importante, vai deixar de poder estudar fora da Rússia. Parece que não é importante estudar fora da Rússia, porque a Rússia a nível académico não é tão bom como o resto dos países. E eu acho que isto pode servir de implosão interna política na Rússia. Ou seja, tal como aconteceu em Portugal no período em que nós tivemos a guerra colonial, em que os jovens que foram para a frente da batalha, os pais desses jovens não queriam ver os seus filhos a morrer numa guerra inútil
e acabaram por perceber que era preciso fazer uma guerra. Pode ser que na Rússia aconteça exatamente a mesma coisa, como aconteceu no Norte da África, com a Primavera Árabe, como todos nós nos podemos lembrar. Já deste conta aqui de um assunto importante, que é a questão do gás russo. Sim. A Alemanha, a Merkel para mim foi das melhores políticas europeias que eu vi, e também não é que haja muitas, infelizmente, mulheres, mas as que houve sempre foram da minha área política, e a Merkel foi importante. Mas a Merkel teve um grande problema, que foi ter terminado com a produção de gás natural na Alemanha e necessitar nitidamente da Rússia. Parecendo que não, aquilo foi economicamente uma coisa muito boa para a Rússia, porque passou a ter uma grande potência. Sim, que a Alemanha ganhou o poder, ou seja, um país necessitava de gás natural e em troca pagava-lhe em bilhões e bilhões de euros. Sim. Esses bilhões a Rússia pode patrocinar uma série de coisas internamente. Depois a Rússia também apanha aqui uma Europa bastante fraca, uma Europa e uma América fraca em termos de liderança. Isto com o Trump, posso dizer à vontade, isto com o Trump não tinha acontecido. Trump, durante 4 anos, ainda um bocado de chegar aqui estava a ver isso. Com o Obama, o Putin invadiu a Crimeia, em 2014. Sim. Não é? Em 2015 invadiu a Geórgia. De 2016 a 2020 não fez uma única invasão, porque foram várias as vezes que o Trump lhe disse que no dia em que ele entrasse pela Ucrânia adentro, Moscou ia sentir bem as consequências dessa invasão. Não é por acaso que ele também só invadiu agora com Joe Biden, que é nitidamente um político fraco. A Alemanha está a viver uma tradição, depois de 16 anos de Merkel, está a viver a tradição de um chanceler dentro de uma área mais de centro-esquerda, mas está a fazer um figuraço para mim. Esta coisa do gás natural, do corte do gás natural, sim, é nitidamente um posicionamento interessante. A França vai ter eleições internas e as duas pessoas que estão neste momento a nível de oposição ao Macron são patrocinados historicamente pela Rússia. Por isso não é por acaso que isto está a acontecer na Rússia o ataque hoje. E a União Europeia não tem uma voz forte. A senhora von der Leyen só um bocado estava a elogiar uma líder feminina, agora tem que criticar uma líder feminina. A senhora Ursula von der Leyen não é uma boa política, não tem uma força que possa nitidamente sentar-se à mesa de negociações com o Putin e dar conta de que este tipo de ataque vai ter sanções. O Putin ri-se nitidamente com Ursula von der Leyen. E depois, só dar aqui uma nuance que estava enalcada a comentar em off, que é a questão aqui da NATO. A NATO pede, e o Diogo pode-me corrigir se eu estiver a dizer alguma coisa completamente idiota. Se estiveres mal, eu corrijo. Se eu estiver mal. A NATO pede, desde há 10 anos para cá, que todos os países contribuam com 2% do seu PIB. Não é? É a riqueza gerada internamente pelo país. A riqueza gerada internamente pelo país que seja aplicada no exército. Ou seja, dentro da sequência militar, que vai desde as pessoas até o armamento. Neste momento só há 3, 4 países que conseguem chegar aos 2% dentro do espaço europeu que fazem parte da NATO. Letónia, Lituânia e Estónia, estes 3 que são os países que fazem fronteira com a Rússia, e o quarto país é a Grécia, mas a Grécia faz por uma razão histórica de confronto militar aberto com a Turquia, que não é para o episódio de hoje, pode ser que mais à frente, se a gente fizer aqui um registro da história militar dos países, podemos dar conta. E esta aplicação dos 2%, e com isto também já termino, quer dizer alguma coisa, porque a Letónia, a Lituânia e a Estónia são países democratas, são dos poucos países democratas que conseguiram seguir da ordem de influência do RSS. E parecendo que não, se eles aplicam mesmo 2% do seu PIB, sim, é porque têm realmente medo daquilo que pode acontecer dentro dos seus países. E com isto passo a minha parte. Agora, vai custar assim um bocadinho o assunto, mas agora passando assim uma das consequências mais para a minha área, a área do turismo. Eu fiz aqui uma pequena pesquisa para ver mais ou menos o que é que tipo de turista é que o russo era cá em Portugal. Com a pesquisa que fiz, vi que o turista russo cá em Portugal diria 80% de turismo de negócios. Portanto, só vem a Portugal fazer turismo de negócios. Os vistos gold, não é? Vem cá comprar os barcos. Exato, comprar uns barquinhos e tal, pronto, aquelas cenas. Mas, no entanto, a Rússia não está nos 16 primeiros países, está para baixo, de turistas em Portugal. Ou seja,
Dos 100% de turistas que nós recebemos, a Rússia, entre muitos outros países, equivalem a 17,6% dos turistas Está que naquela Portugal recebe. categoria que se chama vulgarmente de outros. Exatamente. Está nos outros. É o ponto 6, não é? Da ordem de trabalhos. Pronto, tá nisso. Agora, é assim, eu acho que as consequências que nós teríamos com esta guerra não viria diretamente da Rússia. Ou seja, viria mais de outros países. Porque, como é que explicar? Tendo a guerra e gastando muito dinheiro, as pessoas iriam deixar de viajar por razões óbvias, não conseguiam. E Portugal, sendo um país que precisa muito do turismo Está dependente. Está dependente completamente, não é completamente, mas Sim. está muito dependente do turismo e é uma área onde ultimamente se tem apostado forte. Nós teríamos problemas com outros tipos de turistas, ou seja, teríamos problemas com, por exemplo, os do Reino Unido, que são turistas que vêm muito e são uma grande percentagem de turistas que nós recebemos de Parte lá. da população do Algarve é Sim, turistas ingleses. exatamente. Estados Unidos, também recebemos muitos americanos, brasileiros não, que eles, pronto, eles já estão cá já, pronto. Olha, Alemanha, também recebemos muitos alemães, e portanto eu acho que seria um problema, não em termos de turistas russos que viessem para cá gastar o dinheiro deles, mas um problema em que outros países não viriam para cá gastar o dinheiro deles e depois nós íamos, além da crise que já estamos em termos da pandemia. Sim, mas o António é meio burro às vezes também. Mas pronto, em termos de pandemia e política e essas coisinhas todas, teríamos mais uma em cima que era hoteleira, porque não teríamos ninguém, não teríamos turistas, não conseguiríamos atrair turistas suficientes para ter um desenvolvimento que é necessário para cada vez ter mais turistas. E lembrei-me agora, por exemplo, do Algarve. O Algarve é um distrito que é basicamente turismo só. Sim. Há pouca coisa que não sei. É turismo e plantações. E laranjas. Lá está, plantações. Portanto, se tirares turismo do Algarve, não ficas com só não dá nada. para sobreviver. Exatamente. Portanto, Se dá-se em economia 1, não é? Introdução à economia. Não se pode só produzir laranjas, também tem que se produzir outra É coisa. logo na primeira aula. Bom dia, o meu nome é tal, não se sobrevive só com laranjas. Com laranjas, exatamente. exatamente. Não, mas é isso. Se tu tirares de certos distritos, cidades no nosso país, se tu tirares o turismo, ficas sem nada. Sim. São zonas dedicadas Não é? especificamente ao turismo. Óbidos, Sim. é basicamente turismo. Santa Maria da Feira, Calçado. também tem Aí muito é turismo. E fogaças. Sim, Fogaças. Sim, Santa Maria da mas- Feira e São João da Madeira é calçado. Mas imagina, Santa Maria da Feira é muito conhecido Sim, pela feira medieval e não sei o quê. E chama muita gente a ir lá, quer seja de cá, quer seja de fora. Não é? Sim. Portanto, aqui também temos que ter isso em atenção. Eu acho só aqui antes de terminarmos que ainda não se falou o suficiente, nós aqui não falamos, mas fora, ainda não se falou o suficiente da China como aliada da Rússia. Eu posso dar uma última Força. nota. Eu acho que quando nós chegarmos ao fim desta história, que eu espero que seja rápida, Sim, espero que não demore muito. não demora muito, e quando o meu irmão já não estudará isto, quase certeza, mas pode ser que os nossos filhos estudem, esta guerra vai só servir, em termos de vencedores, só vai haver um vencedor. Infelizmente as pessoas que morreram não são dadas como vencedores, são dadas como vidas perdidas, infelizmente. O único vencedor desta guerra vai ser a China. A China rapidamente vai ultrapassar. A China já está a comprar a dívida russa, por isso a Rússia vai depender nitidamente da China.
A China vai ser o grande vencedor desta guerra comercial, económica, militar. Vai buscar ali, porque se a Rússia realmente se desmembrar, então aí é que a China arruma de vez o seu crescimento económico, porque vai tentar fazer uma zona de influência bastante forte dentro daquilo que sobrar da Rússia. Isto é a única coisa que eu tenho a dizer relativamente à China. Sim, e estando os Estados Unidos na NATO e se a NATO se envolver, só vai ajudar a Rússia. Só vai ajudar. A Rússia não. A China, sim. Até porque a China e a Rússia não têm nenhum acordo militar neste momento. Pronto, eu terminava com um apelo. Se houver alguma ucraniana que precise de ajuda, estamos aqui 3 jovens. Braços abertos. Ajudamos de certeza.